Muito boa noite para você que está conosco nesta sexta-feira, estudando a palavra do Senhor, nesta semana tão importante para nós, do aniversário da nossa amada IPB. Deus abençoe muito a sua vida e abençoe a todos vocês, presbiterianos, a nós, presbiterianos, espalhados pela face da terra e especialmente aqui no nosso Brasil. Deus nos abençoe e abençoe a nossa denominação, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar a palavra do Senhor aqui, um texto muito importante, mas antes disso eu quero falar para você, nós somos a Igreja Presbiteriana Central de Mairinque e nós estamos aqui no coração dessa cidade, na rua 9 de julho, 348, no centro de Mairinque. Já estamos aí caminhando para o fim da pandemia, em nome de Jesus. Vamos retomar os cultos. Então se prepara aí para você vir e adorar o nome do Senhor conosco. Hoje comigo, o nosso irmão Sinésio, nós vamos ao capítulo 23 aqui juntos, no final, ou quase no final dessa grande jornada. Quase no final já. Saúda os irmãos aí, Sinésio. Dá um boa Graça noite. e paz, povo de Deus, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Para terminar, a gente está terminando esta jornada. Amém. E que nós venhamos entender aquilo que Deus quer falar conosco esta noite. Amém. Vamos ter uma palavra de oração e já iniciamos aqui então a leitura do capítulo 23. Senhor fiel e justo, damos graças a Ti por esta noite especial para o nosso coração, onde a palavra do Senhor é aberta, lida e que o Teu Santo Espírito fale conosco, que o Senhor nos oriente e que a explanação destes textos aqui, destes 16 versículos, Senhor, sirva aqui para nós, de direção, de aio para a nossa vida, tudo para louvor do nome e para a glória de Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Bom, capítulo 23, nós vamos ler do primeiro até o 8º versículo. Acompanhe aí na sua Bíblia ou acompanhe aí na sua tela conosco. Diz a palavra. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e a todo Israel... pulei aqui. E sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias. e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui, vós, é o que pelejou por vós. Vede aqui que vós fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações, que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado uma e outra, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que não vos mistureis com estas nações que restam entre vós, não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis como fizeste até o dia de hoje. Amém. Então, resumindo aqui a história, Josué já está falando aqui que ele já está cansado, já está velho, já está entrado em dias. Josué já está aqui beirando, se vai morrer com 110 anos, ele já está aqui para fazer aniversário, né? De 110 anos, que é o capítulo 24 aqui, quando ele vai morrer, né? Então já está passado de 100. Já tinha uma certa idade, hein, irmão? Ele já estava dando orientação para os seus oficiais que já estava chegando a hora dele. Ele também, como pai, ele estava orientando os seus oficiais e servos dele, como um pai, né, deixa uma herança. Sim. Ele já queria dar a herança da sabedoria àqueles que o serviam. Amém. Então, essa orientação de Josué, o líder de Deus,
ele já sabe então que ele já está cansado, ele vai falar de novo aqui no versículo 14, que ele já está por morrer, já está seguindo para o caminho daqueles, né, de todos os da terra, e ele faz questão então de liderar essa transição. Ele não sabe quem vai assumir a liderança, né? Nós já sabemos porque temos o livro dos juízes aqui, sabemos que os juízes serão levantados. Mas Josué está preparando o povo, preparando seus líderes para essa caminhada, ou para essa continuidade na jornada com o Senhor. Josué vai morrer, o Eleazar vai morrer, e o povo então vai ficar caminhando de um lado para o outro? Não, alguém vai assumir, porque Deus, ele é santo e justo e fiel, e jamais abandona o seu povo. Mas o texto de hoje, Sinésio, que nós já lemos aqui, Deus fala que pelejou, Josué, né, fala que Deus pelejou pelo povo, Deus expulsou as nações para eles então assumirem, mas existe uma conotação aqui que é importante para os nossos dias também, que está no versículo 6 aí, ó. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. A ordem, então, para nós é ficar com a palavra de Deus, obedecer a palavra do Senhor. É um cuidado que nós temos que ter hoje, ainda mais com esse tempo pandêmico todo aí, que você tem sido bombardeado e bombardeada, é pregação daqui, é ministração daqui, é palavra disso, é palavra da manhã, palavra da tarde, palavra da noite, palavra da madrugada, mas você tem que ter um filtro aí no seu coração. Você tem que entender que é para ficar com aquilo que é a palavra do Senhor para a sua vida. Guarde e cumpra a palavra do Senhor. Esta é a ordem também para nós hoje, não é isso? E ele fala, né? Pois para não. que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Então não é para... É aquele texto lá de Apocalipse. Não é para pôr e nem para tirar. É isso aqui que é para obedecer. É isso aí. Bom, é simples assim, então, o que Deus estava aqui orientando o povo, agora que eles já herdaram suas posses, os levitas já estão estabelecidos, as cidades-refúgio já estão estabelecidas, Josué já está mostrando, então, aqui para o povo, no capítulo 22 que estudamos, as 2 tribos e meias que estão lá na Transjordânia, já estão retornando lá, retomando a vida também, está todo mundo caminhando. Josué agora faz questão de pontuar que quem sempre peleja pelo povo é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Olha o versículo de número 10, por gentileza. Diz aí, por favor, Sinésio, 10. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como vos prometestes. Então, já é uma lição para nós. Já é uma lição, né? Já é uma lição. Nós somos orientados assim. Sim. Nós somos orientados o tempo inteiro, mas como Josué estava no fim da vida dele, pastor, ele orientava o povo, mas Deus estava orientando Josué. Sim. Ele também era orientado. Ele era orientado para também nem para um lado nem para o outro. Sim. E ele seguiu até o fim. Amém. Até o fim. E eu e você temos também tem que ter um relacionamento, uma intimidade, um vínculo com o Espírito Santo para ele te orientar, que você não ande nem para um lado e nem para o outro. É seguir em frente para o autor e consumador da tua fé. Amém. Olhando ainda para esse texto aqui, no versículo de número 11, ele vai falar de uma coisa importante. Você deve guardar, aquele povo lá e nós hoje, devemos guardar a nossa alma. Ele está falando de coisa espiritual. Está falando que eu e você temos que ter vida espiritual. E vida espiritual só acontece quando eu e você temos vida abundante com a palavra e com o Senhor. E é nessa perspectiva, então, que esse capítulo aqui, exortativo, né, Sinésio? Mas ele é uma exortação que vai mostrar para nós a nossa pecaminosidade, quem nós somos, como nós somos sem Deus e o que nós somos com Deus. No livro de Êxodo, pastor 14:14, diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Sim. É o Senhor que pelejará pela tua vida. Contra os egípcios lá, lembra quando vai abrir o mar lá, o Senhor que vai fazer tudo a obra. Então, o que ele está dizendo para nós hoje é para a gente confiar e descansar nele.
Sim. Porque é ele que peleja pela tua vida, Amém. pela nossa vida. Eu me lembro lá do texto lá de Crônicas, capítulo 20, né? Quando Deus levantou também o espírito lá de Jaziel e falou com o rei, né? Que era para ele confiar no Senhor, que era para ele descansar no Senhor. A peleja não era do povo, a peleja é do Senhor. E descansando assim, o povo só tinha que fazer uma coisa: obedecer. Tinha que obedecer ao Senhor. Então, o Josafá obedece ao Senhor e a bênção, a vitória se estabelece para o povo contra os moradores lá do Monte Seir, né? Mas trazendo aqui para nós, aqui, olhando para esse texto, Deus faz questão de dizer, no versículo 4, no versículo 7 e no versículo 12, que as nações estão ali no meio deles. Observe aí o versículo 4. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam. Versículo 7. Para que não vos mistureis com estas nações que restam entre vós. Versículo 12. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco. Sabei? Ah, meu Deus, leia isso aí, Sinésio. Sabei certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vós serão por laço e rede e açoite. As vossas ilhargas e espinhos para os vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. Então, ele está falando, então, que o povo, as nações estavam ali. Lembra de uma coisa que aconteceu com Jesus, quando nós lemos Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, o inimigo da nossa alma tentou, inclusive, o Senhor Jesus. Na perspectiva lucana, o texto é enfático em dizer que o diabo se apartou de Jesus até um tempo oportuno. Porque ele ia continuar tentando. Ele saiu por um pouco tempo. Pouco tempo. Só um tempinho aqui. Então o inimigo não desiste de querer nos derrubar. Na verdade, ele anda em derredor, né, pastor? Sim. Ele anda em derredor. E a intenção dele, João 10:10. Sim. Roubar, matar e destruir. Essa é a intenção. Pronto. E o texto diz mais aqui uma coisa. Deus, então, lembra de uma coisa. A fidelidade de Deus não está restrita ou dependente da minha e da sua fidelidade. Deus é fiel o tempo todo. Deu a terra, prometeu a terra, deu vitória para o povo, permitiu que essas nações ficassem ali, porque o povo não as desbaratou, e agora Deus está falando, essas nações vão servir de laço para vocês, vão servir de laço nas vossas ilhargas, que é cintura, tá? Nas vossas cinturas. O povo agora que está ali, como quem não quer nada, fica atento a essas coisas. Fica atento a detalhes importantes da sua história hoje. Obedecer a Deus é obedecer a Deus. Não é obedecer a Deus nisso ou naquilo outro. É obedecer a Deus. Em todas as coisas. Pois não, Silas, aqui ele fala, né, aqui no próprio livro de Mateus 4:10, ele fala assim, na retirada, né, de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele dará culto. É só ao Senhor nós temos que dar culto. Então a nossa obediência só ao Senhor. É só ao Senhor. Então obedeça a Deus. É lógico que você vai pensar, então não precisa obedecer nada. As autoridades foram instituídas por quem, meu filho? Minha filha foi instituída por Deus, então devemos sim obedecê-los e honrá-los, tá? Mas o texto aqui está falando de você ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus em quê? Em todas as coisas. Esse é o nosso desafio. Ser fiel em todas as coisas. Essa é a grande dificuldade que eu e você vamos caminhar aí com ela até que eu e você cheguemos então à eternidade com Cristo. Enquanto aqui nós estivermos, nós vamos lutar contra os inimigos, contra os achismos, contra as ciladas, né? Aquilo que João diz aqui, até mencionei com o Leandro dias atrás,
A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, essas coisas querem nos distrair. O inimigo usa isso para distrair a minha vida e a sua vida, para eu e você desobedecermos a Deus de maneira assim tão sutil. E é um cuidado que a gente tem Não que ter. parece, são pequenas brechas que são abertas. Sim. E nós, muitas vezes, não observamos isso, né? Só que daí, lá na frente, vai ter um prejuízo dessa pequena fresta que você abriu. Preste atenção nisso. Nessa pequena Haverá um juízo. prejuízo. É melhor buscar Deus, então, e não ter prejuízo, né? Não ter prejuízo. Então, de nada. buscar Deus é lucro, não é? Ficar com Deus é lucro. Já dizia o apóstolo Paulo que estar em Cristo e ir para Cristo é lucro, tá? Então, em nome de Jesus, fica firme com o Senhor. Continuando aqui, versículo 14, Sinésio, me ajude aí. 14. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, Aleluia. vosso Deus. Todas vós sobrevieram, nenhuma delas falhou. Deus não falha, Ele jamais falhará, Glória a nunca, Deus. jamais Ele vai falhar comigo ou com você. Que palavra abençoadora, hein? É para confiar no Senhor, então, porque aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir, não vai cair por terra, não. Aquilo que o Senhor falou não vai cair por terra. E Deus é o Deus que não falha. O nosso Deus não falha. Existem umas teologias por aí que dizem que dá para pegar Deus de surpresa. Não é a nossa teologia. A teologia reformada crê na soberania de Deus, crê no poder de Deus, crê na majestade do Senhor, que é infalível. Nós falamos aqui, eu e Leandro, dias atrás, nós falamos aqui da fidelidade, da imutabilidade de Deus, da misericórdia, do favor de Deus e da graciosidade de Deus em prometer e cumprir na nossa história, na nossa vida. Outra coisa, pastor, vai pegar Deus de surpresa. Isso não vai acontecer. Por quê? Antes que a palavra saia da tua boca, O Senhor já conhece. Já conhece todas. É o Salmo 139. Não, ele não tem que pegar Deus de surpresa. Ele vai te surpreender. Deus vai te surpreender, mas você não vai surpreender Deus com as suas É o atitudes. Salmo 139, é o Salmo 121, porque não dormita aquele que te guarda, tá bom? O Senhor não dormita nem tosqueneja, tá? O Senhor está sempre atento ali, ó, firme, para que eu e você sejamos assistidos, fortalecidos, se nós caminharmos em fidelidade a Ele em todo o tempo. E quando tiver com dúvida de alguma coisa, uma coisa só. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem criou os céus e a terra. Amém. Somente a Ele adorarás. Mas volte os olhos ainda ao texto, no versículo de número 15. Observe com a gente aí, o que Deus vai falar. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros, todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então, lembra de uma coisa. Se nós caminhamos com Deus, lembra de uma coisa aqui que é importante. É um princípio espiritual isso para a sua vida. Igrejismo não salva ninguém. Estar na igreja não te isenta da justiça de Deus. Entenda isso para a sua vida. E o texto aqui está falando disso. O versículo 15 está falando para nós que se eu e você caminharmos do jeito certo, as boas coisas do Senhor vão se cumprir. E se eu e você desviarmos os pés do caminho do Senhor, o cuidado de Deus também em castigar, o juízo de Deus em colocar eu e você de volta no trilho, vem também sobre nós. Deus corrige a quem ama, tá? Lembra lá do autor aos Hebreus, que nós já estudamos aqui? A disciplina, toda a disciplina, ao seu primeiro momento, parece ser áspera, dura demais. Mas depois nós vamos vendo que é necessário para a nossa vida. É importante eu e você guardarmos essa lição. E culminando aqui o versículo 16, me ajude aí, Sinésio. Diz assim: quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes,
Então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Deus vai te dar uma boa terra, mas você vai perecer se não obedecer a Deus. Não obedecer é perecer. Perecer. E ainda tem os prejuízos. Misericórdia, misericórdia. E ainda tem. É melhor obedecer, não é, meu irmão? Do que sacrificar, né? É melhor. Mas muitas vezes as pessoas acham que o cristianismo pode ser assim, só uma capa, só uma roupinha. É muito mais do que isso, meu irmão e minha irmã. Cristianismo é comprometimento. Cristianismo é viver o Senhor Jesus na maior intensidade da sua vida, da nossa vida, em todo o tempo. Esse é o desafio que eu e você temos. Essa é a demanda que nós temos contra nós mesmos, porque a nossa carne não quer isso. Mas a nossa alma deve buscar o Senhor, adorar o Senhor e vencer esse desafio. Já ficou desanimado alguma vez, irmão? Muitas vezes. Mas quem nos anima, não é o Espírito Santo? Então, isso é espiritual. E aí, no próprio livro de Josué, no capítulo 1, lá, ele fala assim, esforça-te, tem bom ânimo. É para ele, então, ser encorajado, né? E ele vai se esforçar, ele vai ter bom ânimo, ele vai fazer como isso? Medita no livro. Medita no livro do Senhor, medita na palavra. Meu irmão, onde é que está a sua Bíblia? Acha a sua Bíblia. Nessa pandemia, você colocou a Bíblia onde? Perdeu a Bíblia? Ô, menino, cria juízo, acha essa Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ler a palavra do Senhor. Quantas e quantas pessoas, mas eu não preciso ler, porque o pessoal da mídia já coloca aqui. Se é isso que nós estamos causando, nós vamos tirar e não vamos projetar mais para você. Porque nós não queremos causar em você um distanciamento da palavra. É para buscar a palavra, é para se apegar à palavra. Obediência à palavra aqui, observância da lei do Senhor, é a palavra de ordem para nós. Observa a palavra de Deus. Já os puritanos, já o pessoal aí de uma caminhada mais distante aí de anos atrás, né? O povo observava o dia do Senhor. Olha os princípios de liturgia da nossa igreja. Como nós vamos aí deixando as coisas se perderem. Eu e você precisamos atentar para o culto a Deus. Mas eu estou aqui em casa mesmo. Você está aí na sua casa mesmo, mas você pode se preparar para o culto. Você está na sua casa mesmo, mas você pode se vestir adequadamente para o culto. Você pode se preparar para o culto, porque se você estivesse na igreja, você ia vir de coberta. Você ia vir com essa roupa furada aí. E não que você só tem essa, vem esse mesmo. Mas eu estou falando, vem de qualquer jeito, tudo amassado. De qualquer forma, não pentei o cabelo, não escova o dente, que é isso? Tá lendo a Bíblia com um pote de sorvete do lado? Ô, meu irmão, desperta aí. Esse aqui é um momento santo para sua vida. Esse aqui é um momento de alimento para sua alma. Você quer ser sustentado pelo Senhor? Se apega às coisas do Senhor, aquilo que traz nutrição para sua vida. Observa a lei do Senhor, observa a palavra do Senhor. Essa é a ordem do Josué aqui, não é essa? Observa. Bom, diga aí, Sinés, faz um resumão aí para nós. Um resumo que eu vou falar do primeiro versículo do Salmo 23. Pois não. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pois não. E ainda no versículo 6 ele fala assim, olha, quando você é obediente, ele diz assim, certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida e da tua vida. Amém. Então, obedeça ao Senhor. Adore somente ao Senhor. Só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Dá uma passeada aí na sua Bíblia. Lê aí na sua Bíblia, tá? Nós não vamos ficar colocando aqui para você não. Você vai ler aí na sua Bíblia. Salmo 73, Salmo 78, né? Salmo 78. Leia aí na sua Bíblia aí. Entenda algumas coisas importantes destes salmos para a sua vida hoje, para a nossa vida hoje, tá? Palavra de ordem aqui é essa, como dizem por aí, curto e grosso. Mas não é curto e abençoador, né? Mas não fique agitado por alguma coisa. Saber também que no Salmo 46, versículo 10, está escrito, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, aquieta teu coração. Não fica muito preocupado ou preocupada, ou ansioso ou ansiosa com muitas coisas. Nossa, vai ter um pesar em cima de você. Não. Deus escolheu para você, para ser uma mulher de honra, um homem de honra, um jovem de honra.
Ele escolheu tantas pessoas para serem honrados. E Deus escolheu você Amém. para ser honrado também. Leva essa palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Siga, observe, obedeça a lei do Senhor. É melhor para a sua vida. Deus muito te abençoe e te dê graça, nos dê graça para vivermos este evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho da obediência, o evangelho que diz não para o pecado e diz sim para aquilo que é santidade no Senhor. Deus te abençoe. Ora por nós, Sinésio. Amém. Pai amado, nós agradecemos o privilégio de estar Deus, estudando a Tua palavra, sendo ensinados pelo Espírito Santo. Louvado seja Obrigado, Deus. Senhor, por este tempo que se chama hoje. Obrigado, Senhor, por este tempo que passamos aqui estudando a palavra. Bendito. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado, Senhor, pela dedicação do Ministério da Mídia, que tem se dedicado grandemente, Amém, Senhor. Abençoa os teus servos. Abençoa, Senhor, a vida do pastor, da tua família. Dá-nos Abençoa, Senhor, os presbíteros, diáconos dessa igreja, sim, Senhor. Sustenta. Abençoa, Senhor, onde foi montado aqui para fazer esse estudo, para que a tua palavra fosse propagada. Amém. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, Senhor, a nossa vida, a nossa igreja. Abençoe, Senhor, aqueles que estão ouvindo e nos vendo também. E que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Que a bondosa mão do Senhor seja sobre a sua vida. Que Cristo Jesus, o Redentor da sua história, te mostre como é bom ser perdoado. Que o Santo Espírito de Deus te guie em toda a lei do Senhor, para que, observando ela, obedecendo a ela, você honre e alcance a glória eterna com o Senhor de maneira suave, na palavra de Deus. Deus te abençoe. Amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto